Oi. Hoje uma pessoa nos comentários me pediu para que eu contasse uma história, se eu tivesse, sobre santidade. E eu tenho histórias sobre santidade, mas eu tenho uma muito especial que eu gosto de dividir ela e sempre que eu encontro pessoas novas eu compartilho dessa história. E eu gostaria muito que você escutasse até o final essa história, para que você também pudesse ver que você também pode ver coisas espirituais, coisas sobrenaturais, coisas inimagináveis, dependendo da sua busca a Deus. Essa história começa quando eu morava ali na casa junto com meus pais, ali na fazenda. Nesse período nós estávamos morando na casinha de barro, de palha. E era um período que eu era ainda adolescente, não tinha casado. Era um período que eu estava conhecendo as coisas de Deus. E eu estava muito submersa, buscando a Deus. Eu estava orando bastante, eu estava lendo bastante a Bíblia. Então eu estava num período de santificação realmente. E uma coisa que eu gostava de fazer era ir para o meio do mato e buscar a Deus sozinha. Nisso, teve um dia que aconteceu algo impressionante, que é isso que eu vou dividir aqui com vocês. É algo que assim, é algo que nem todo mundo assim consegue acreditar, porque até eu mesmo, para acreditar, teve que Deus falar duas vezes para que eu entendesse que de fato aquilo ali era comigo, aquela história. E foi assim, em um dia de busca normal, em que eu peguei meu inário, peguei meu véu, fui no meio do mato lá buscar a Deus, comecei a cantar os hinos, louvores a Deus, e ajoelhei para poder fazer minha oração a Deus, né, para conversar com Deus ali. Só que o que eu não esperava é que aquele dia Deus conversaria comigo, sem ser pela boca de um homem, sem ser pela boca de uma pessoa. Ele falaria comigo diretamente. E de joelhos, ali prostrada, orando, teve um momento que eu escutei Deus falar assim: "Deixa que agora eu vou falar". Então me calei. Nisso que eu me calei, eu vi em visão espiritual, eu de olhos fechados, quando uma luz desceu até o chão. Aquela luz, saiu uma voz de dentro daquela luz. E aquela voz dizia assim: "Sai da caverna, Elias, que a partir de agora eu serei como um leão ao teu redor. Nada te acontecerá de ruim, nem te sucederá de mal." Naquela hora que aquela voz falava isso, um leão enorme saiu. Um leão enorme saiu de dentro do mato, veio na minha direção, e da forma que aquela voz dizia: "Eu serei como um leão ao teu redor, nada te acontecerá de ruim, nem te sucederá de mal." O leão, ele me arrodeou duas vezes e deitou-se do meu lado direito. Era tão real aquilo que eu estava tremendo de medo. Era uma coisa muito, muito sobrenatural. De repente, eu comecei a ver um vulto escuro passando entre as árvores, que parecia estar observando o que estava acontecendo. Naquela hora, eu fiquei com medo. Então, resolvi encerrar a oração, levantar e sair andando. Encerrei a oração e saí andando. E nisso eu já fui conversando comigo mesmo, pensando: não, não era Deus falando comigo, não, isso é coisa da minha cabeça. Deus falando comigo. Imagina, quem sou eu para Deus falar comigo? Não quis acreditar. Comecei a dizer que era meu cérebro que estava inventando aquela história, que não era Deus que estava falando comigo. O que acontece? Chegando perto de casa, meus pais vieram me encontrar, assustados. E eu fiquei, mas ué, o que é? Por que vocês estão assustados? O que foi? E eles vieram direto onde eu estava, me seguraram pelos ombros e disseram assim: "Onde é que você estava? Faz horas que nós procuramos você, nós fomos até os vizinhos e ninguém achava você." Eu falei assim: "Ué, eu estava aqui pertinho, do lado de casa, aqui orando, lá dentro do mato aqui." Aí eles: "Nós não sabíamos onde você estava, você não falou onde ia." Eu falei: "Não, mas eu estava do lado, eu saí agorinha." Na minha cabeça, eu tinha saído poucos minutos, assim, meia hora só. Só que eles me disseram: "Não, você saiu 10 horas da manhã, já é 3 horas da tarde, e nada, nós não sabíamos onde você estava." Nossa, 3 horas da tarde. Gente, foi tão espiritual que eu não vi o tempo passar. Por quê? As coisas de Deus é dessa forma. O nosso tempo é um e o tempo de Deus é outro, sabe? Isso me lembra muito a passagem que Moisés, ele passou 40 dias junto com o Senhor numa montanha, que talvez para Moisés ele não viu esse tempo todo passar. Já para o povo que estava, né, que não estava lá junto com ele,
o tempo parece que não passava. Durou 40 dias, mas para Moisés não foi tudo isso. Então foi da mesma forma. Eu estava lá com Deus lá, buscando a Deus, e não vi o tempo passar. E meus pais super assustados me procurando. Para eles tinham passado horas. E na minha percepção, eu tinha passado meia hora somente. O que aconteceu depois disso? Fui para a igreja no outro dia, em outra cidade. Fui para casa de uns irmãos, dormi na casa desses irmãos e de lá a gente foi congregar numa igrejinha pequenininha. Cheguei lá, o cooperador oficial estava atendendo o culto nesse dia. Achei que seria um culto como qualquer outro, como todas as vezes, né? Que muitas vezes tem cultos e a gente vai e congrega e é simples, né? Tem vezes que não. E esse dia foi o dia que não foi simples. Eu só sei que o irmão que estava pregando, do nada, ele, na hora que ele abriu a palavra, ele disse assim: vamos ler aqui em Elias na caverna. Dali eu já achei estranho, já fiquei, meu Deus, o que será isso? E aí ele leu aquele capítulo que Elias estava na caverna, do nada ele fechou a Bíblia e ele já apontou assim, ó, para frente. Eu estava sentadinha olhando, assustadinha que só. Aí ele apontou para frente e disse assim: sai da caverna, Elias, que a partir de hoje eu serei como um leão ao teu redor. Nada te acontecerá de ruim, nem te sucederá de mal. Eu falei contigo no meio daquele mato, mas você não acreditou. Pois eu falo novamente: sai da caverna, Elias, porque eu serei um leão ao teu redor. Nada te acontecerá de ruim, nem te sucederá de mal. Gente, quando ele falou aquilo ali, sabe? Quando ele falou, meu Deus, eu caí em prantos, sabe? Eu comecei a chorar desesperada. E a igreja inteira sentiu rápido a presença do Espírito Santo. É como se, sabe, tivesse caído. Assim, a igreja foi tomada na hora, porque quando é um culto bem espiritual, sabe? Bem. Não tem quem não sinta a presença de Deus. Não tem quem aguente sem chorar, sem sentir, sabe? Não tem quem aguente a presença de Deus. Então, nesse dia, meu Deus, essa igreja ferveu. Foi uma palavra forte, muito forte. E foi a confirmação de Deus lá no meio daquele mato, né, comigo. Ele falando dentro da igreja ali agora pela boca de um homem, de uma pessoa. E é isso que eu queria compartilhar com você hoje. Quanto mais você busca, quanto mais você está submerso, mais Deus está próximo, mais Ele fala. Menos você é dependente de homens, de pessoas, e mais você começa a entender a vontade de Deus. Acabou acontecendo muitas coisas na minha vida, me afastei um pouco, fiquei um pouco fria, sabe? Não ando tão em santidade hoje em dia como naquele tempo, mas eu tenho essas histórias, eu tenho esses testemunhos e eu sei o poder de Deus e que Ele é real e eu gostaria muito de compartilhar isso com você. E sim, e se você quer buscar a Deus e tem essa sede, essa vontade, busque sim, porque você vai viver coisas inimagináveis. Deus abençoe, viu? Curte, comenta aqui o que você achou mais dessa história e se inscreve para você ouvir outras, porque eu ainda tenho outras histórias para compartilhar. Deus abençoe, viu?